Dando continuidade ao projeto Contos de Fadas em suas versões originais, hoje eu irei conversar com vocês sobre mais 4 contos dos Irmãos Grimm. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Livros e E-Books. Eu sou o Carlos e para quem é novo no canal, esse vídeo faz parte do projeto Contos de Fadas em suas versões originais que eu estou fazendo com a minha esposa no decorrer desse ano. E a cada mês nós lemos alguns contos dessa edição, da editora Wish, separados por autores. E nesse mês foi a vez de mais 4 contos dos Irmãos Grimm. Já tem um vídeo anterior sobre alguns dos contos dos irmãos e também alguns outros vídeos sobre as histórias do Hans Christian Andersen. Todos os links vão estar aí na caixa de descrição. Falando mais um pouquinho da história dos irmãos, publicado em 1812, o livro Contos Infantis e Domésticos não foi um sucesso imediato, mas com o tempo foi se tornando mais conhecido, e à medida que essa coleção de histórias foi ganhando popularidade e sendo lida cada vez mais para crianças, os Grimm começaram a mexer em algumas das histórias, excluíram várias delas, cerca de 40, e num período de 40 anos, o livro chegou a ter 7 edições. A partir de 1815, também foram acrescentadas ilustrações às edições, e elas passaram também a ter uma abordagem mais literária. O Wilhelm, que era um dos irmãos, ele expandiu os textos, que eram bem mais curtos e bem mais orais, né, ligados a coleta original que eles tinham feito. Então ele modificou também os enredos de várias das histórias, tirando um pouco aquele clima sombrio, para torná-las mais acessíveis, mais palatáveis para as crianças. Então as histórias da primeira edição são mais fiéis do que as da última edição, que foi publicada em 1857, é a mais conhecida e é bem diferente então da primeira edição, né? E essa edição final é a que correu o mundo, ficou famosa e que já foi traduzida para mais de 160 idiomas, trazendo até hoje a maioria das histórias que a gente conhece, que a gente ouviu na nossa infância. O primeiro conto que eu vou mostrar para vocês hoje é O Príncipe Sapo. E é um conto que eu tinha bastante curiosidade de conhecer, porque eu sempre ouvi falar, mas não sabia exatamente do que se tratava. Nesse conto, uma princesa mimada conhece um sapo que a ajuda a encontrar uma bola que caiu na água, mediante a promessa de levá-lo para o seu palácio e cuidar dele. Mas depois de recuperar o objeto, a princesa não quer cumprir sua promessa, mas o sapo resolve contar tudo para o pai dela, né, para o rei, que a obriga a cumprir sua palavra. O que a princesa não sabe é que aquele sapo é um príncipe enfeitiçado, e a principal diferença é que aqui, nessa versão original dos Grimm, o feitiço do sapo não é quebrado com um beijo, mas de uma forma bem menos romântica. E a história também não termina com o casamento deles ou com felizes para sempre, mas ela continua com um acontecimento envolvendo um criado desse príncipe sapo. E foi justamente esse ponto que me incomodou um pouco na história, porque ficou parecendo uma história enxertada dentro de outra, de uma forma assim um tanto quanto forçada. E apesar de eu ter achado o início da história bem interessante, esse final me decepcionou bastante. E essa história, apesar de ser mais conhecida nos dias de hoje, justamente por conta dessa versão dos Irmãos Grimm, é uma história bastante antiga. Os próprios irmãos consideravam esse um de seus contos favoritos e um dos mais antigos e mais belos das regiões onde se fala alemão. Mas é uma história bem antiga, remonta lá ao Império Romano, inclusive é mencionada nesse livrinho aqui, o Satyricon, do Petrônio, que é um livrinho da época lá do Imperador Nero. Então é um conto realmente bastante antigo. Existe também um outro conto russo, bem parecido com esse, mas a história é um pouquinho diferente, que é uma feiticeira que vira uma sapa, até que o príncipe quebre o feitiço. Em 2002 foi lançado um livro chamado The Frog Princess, que usa como base esses 2 contos, né, mistura os 2,
E foi nesse livro que a Disney se baseou para fazer o desenho A Princesa e o Sapo. Por isso que muita gente acha que o desenho não tem nada a ver com essa história original. Realmente tem muito pouco, né? Ou seja, quase nada além dessa menção no título, porque é baseada nesse livro que já foi uma recontagem, uma mistura desses dois outros contos. Mas o sapo dessa história também aparece em outro desenho bem conhecido, que é o Shrek 2, porque na realidade, nesse desenho, ele é o Rei Harold, né, o pai da princesa Fiona. Então quem gosta aí da série de desenhos do Shrek pode dar uma conferida lá. E outra adaptação é a do Teatro dos Contos de Fada, em que o príncipe sapo é interpretado pelo Robin Williams. Como nos vídeos anteriores, eu vou deixar o link na caixa de descrições para essa adaptação, para quem quiser assistir. Esse programa passava na TV Cultura e era bem interessante, né? Tem vários contos de fadas interpretados por grandes atores. E depois das versões sangrentas das histórias das princesas que eu falei no vídeo anterior sobre os contos dos irmãos Grimm, eu estava até um pouco apreensivo com o que eu iria encontrar na história do João e Maria. Mas acabei tendo uma grande surpresa ao encontrar uma história bem parecida com aquela que eu conhecia na infância, e através da coleção Disquinho, que fez parte aí da infância de muita gente. É um dos contos de fadas mais famosos, né, sobre duas crianças que são abandonadas na floresta para morrer e encontram uma casa feita de doces, onde mora uma bruxa que prende as crianças com o intuito de engordar o João para comê-lo. E apesar desse tema sombrio, né, falando aí de canibalismo, a história tem um final feliz e ela já é uma versão esterilizada, porque o conto original ele é bem mais antigo, remonta à Idade Média e é um exemplo da dureza da vida nessa época, quando o infanticídio era uma prática até relativamente comum em tempos de fome. Uma outra mudança significativa que foi feita nesse conto foi a exclusão ou a inclusão, né, da madrasta, porque nas histórias originais era a própria mãe que abandonava os filhos. Só que já agora aí no século XIX, essa questão já não era uma coisa mais aceitável, que uma mãe fizesse isso com o filho. Mas na Idade Média era relativamente comum. Por ser uma história muito curta, João e Maria foi pouco aproveitada para adaptações. Mas os personagens aparecem mundo afora em inúmeras adaptações, né, inúmeras outras obras. A Disney, por exemplo, tem um desenho de 1932 chamada Babies in the Woods, ou Crianças na Floresta, em que duas crianças vão visitar a casa da bruxa, né, a casa feita de doces. Mas nessa versão, que do conto original só aproveita mesmo essa ideia central, a bruxa transforma as crianças em animais e no final João e Maria libertam várias outras crianças da casa e usam as poções da própria bruxa para petrificá-la. E os personagens também apareceram em várias outras obras, por exemplo, nas séries Once Upon a Time, né, Era uma Vez, na Supernatural também, mas a aparição ou adaptação, como queiram, mais conhecida é o infame João e Maria Caçadores de Bruxas. É um filme de 2012 que os irmãos já crescidos se tornaram caçadores de bruxas profissionais. É um filme, eu não gostei, achei um filme terrível e uma adaptação totalmente desnecessária. Ainda falando de adaptações, um ponto interessante em relação a essa história é que no livro Histórias da Tia Anastácia, do Monteiro Lobato, a tia Anastácia conta às crianças do sítio a história numa versão diferente. Depois da morte da bruxa, surgem 3 cachorros extremamente ferozes que são adestrados pelo João e Maria, que também passam a morar na casa da bruxa. Além disso, a Maria ainda se envolve com um cara bastante mau caráter, que é estraçalhado pelos cães, e o João fica sozinho e, sem a companhia da irmã, parte mundo afora para um reino distante. Lá ele enfrenta um monstro de 7 cabeças e acaba se casando com uma princesa.
ou seja, uma continuação assim bem original, bem diferente, né? Um acréscimo bem diferente à história original. É uma mistura do conto dos irmãos Grimm com várias outras histórias do nosso folclore. E, logicamente, o Teatro dos Contos de Fadas também tem a adaptação do João e Maria. O link vai estar aí na caixa de descrição. O próximo conto também foi inédito para mim, é o Rumpelstiltskin, eu acho que é assim que se fala, me desculpe aí a pronúncia, que é um personagem que eu só fui conhecer recentemente nos desenhos do Shrek. Ele aparece muito rapidamente no Shrek 3, mas é o vilão do Shrek 4, ou Shrek para sempre. E a história fala de um moleiro que mente para um rei, dizendo que a filha dele consegue fiar palha em ouro. O rei chama a menina, a tranca numa torre cheia de palha e com uma roda, né, um tear, e ordena que ela transforme a palha em ouro até a manhã seguinte, ou então ela terá sua cabeça cortada. Quando ela já está desesperançada, né, não tem como ela fazer aquilo, aparece uma criatura muito estranha nessa sala, tipo um duende, transforma toda a palha em ouro em troca do colar dessa moça, já que ele só procura as pessoas, ele só ajuda as pessoas em troca de alguma outra coisa, ele faz barganhas, na verdade. Essa situação se repete algumas vezes, até que a moça não tem mais nada para barganhar e promete a ele, então, que vai entregar o seu filho primogênito. Ela acaba se casando com o rei, mas quando nasce o primeiro filho, o diabinho volta para receber o seu pagamento, mas consegue ser convencido a desistir do bebê, mas se eles adivinharem, se a princesa adivinhar qual é o seu nome verdadeiro. Começa então uma busca frenética, porque ele dá o prazo de apenas 3 dias para eles descobrirem isso. Então ela manda emissários para todo o reino para que seja descoberto o nome desse anão, né, desse duende, dentro do prazo estipulado. E mesmo nas próprias versões dos irmãos Grimm, o final desse conto é diferente. A versão de 1857 é bem mais dramática do que a versão de 1812, mas para mim qualquer um dos finais foi ruim. Sabe aquela história que vai crescendo, você vai ficando empolgado para saber o que vai acontecer, quando chega no final é aquele balde de água fria e você termina a leitura e pensa, ué, mas é só isso? Esse personagem também inspirou várias músicas de bandas de rock, especialmente de heavy metal. E além do Shrek, ele aparece em muitas outras obras. Por exemplo, nos desenhos Cavalo de Fogo, no Coragem, o Cão Covarde, na série Star Trek, Deep Space Nine, e na série Once Upon a Time, Eu Era Uma Vez, o personagem é o Sr. Gold, que é dono da loja ali da cidadezinha, interpretado pelo Robert Carlyle. E, é claro, o Teatro do Conto de Fadas também tem uma versão desse conto em um dos episódios. E o último conto é o Alfaiate Valente, que conta a história de um alfaiate que está tentando comer alguns doces, mas várias moscas tentam pousar nos doces e ele consegue, com um único golpe, matar 7 de uma vez. Ele fica, então, bastante convencido disso e apregou a todo mundo que ele conseguiu matar 7 com um só golpe. E resolve, então, sair pelo mundo para fazer fortuna. E no caminho acaba enfrentando gigantes e até um unicórnio, sempre precedido por essa fama de valentão que consegue matar 7 de uma vez só. Até que ele consegue se casar com uma princesa, mas durante a noite ele fala, dormindo, e ela descobre que ele é apenas um alfaiate. Ela conta tudo ao pai, né, ao rei, e ele promete que vai mandá-lo embora. Mas o alfaiate é avisado por um escudeiro e mais uma vez consegue se safar por conta da sua esperteza. Interessante para mim foi notar aqui o preconceito da princesa, que sabendo que o marido não era nobre, imediatamente quis se livrar dele. E apesar dos séculos que nos separam, né, desses contos, dessas histórias, esse tipo de coisa ainda acontece
até hoje, né? Como é importante ainda o status da pessoa para certos relacionamentos. Histórias de gigantes sempre foram bastante populares e esse também foi um conto bem conhecido em toda a Europa, com versões similares em diversas culturas. A versão que eu conhecia é, mais uma vez, da Disney, um curta de 1938, estrelado pelo Mickey, que, como sempre a Disney faz, foi bastante modificado. Enquanto no conto o alfaiate enfrenta vários gigantes em momentos diferentes, além do unicórnio, nesse desenho ele enfrenta apenas um gigante com o objetivo de casar com a princesa Minnie. E o caráter do personagem também é bem alterado. No conto, ele é um fanfarrão que mente descaradamente para obter vantagens e sair das dificuldades, enquanto o Mickey é bem mais inocente, né, e se vê enrascado, não porque ele mentiu, mas porque a fala dele de ter matado Sete de uma vez foi mal interpretada. Mas a adaptação mais curiosa dessa história, com certeza, é uma mini saga em 4 capítulos do Chapolin Colorado, chamada O Alfaiatezinho Valente. Logicamente, né, puxada para o besterol, com pouquíssima ou nada coisa a ver com o conto original. E com esse conto eu fico por aqui, espero que tenham gostado do vídeo. Deixem sua curtida se gostaram e os comentários aí embaixo sobre os contos que vocês já conhecem ou que têm vontade de conhecer, o que acham, as adaptações também. E todos os links mencionados estão na caixa de descrição, inclusive para a compra desse livro pela Amazon. Agradeço a todos que estão acompanhando esse projeto. Ainda teremos mais um vídeo encerrando os contos dos Irmãos Grimm, mas o projeto continua com outros autores, tá bom? Então, aguardem o próximo vídeo, a gente se vê. Um grande abraço a todos.